Fala pessoal, dia 24/6, segunda-feira, e vamos começar mais uma semana com notícias. Lembrando, ajude o canal com o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajuda o canal. E claro, teve vídeo exclusivo, finalmente aí o vídeo Rituais número 5, 1h30 já. Então temos aí praticamente 6 horas já de conteúdo que você provavelmente não vai achar assim tão detalhado na internet, falando sobre segredos aí da humanidade que realmente são difíceis de você encontrar em qualquer lugar. Na grande mídia praticamente impossível, mas aqui a gente conversa bastante. Obrigado quem comenta, quem é membro do canal, quem ajuda com o Patreon para poder assistir os vídeos exclusivos. Muita gente pergunta como eu vejo o vídeo exclusivo, sendo membro do canal ou assinando o Patreon. Ambos os meios você consegue assistir esses vídeos, e obrigado para quem assiste e comenta. Comentários incríveis já foram feitos de ontem para hoje, né? Postei esse vídeo ontem à noite, tá? Lula diz que leilão do arroz foi anulado por falcatrua empresa. Olha só, já tá até falando claramente, tá? Lula diz que houve falcatrua numa empresa e que o governo vai financiar a produção para garantir o preço, aquele papo. A gente falou que tinha algo muito estranho, e não é à toa, tá? O pessoal jura, esse governo é pura falcatrua, de falcatrua ele entende, pegos no flagra, vive a internet livre, internet esse que a gente vai falar que eles querem, né, vamos dizer, podar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, esse negócio do arroz, essa licitação, esse leilão, você tem que saber que os caras, eles vão até a empresa que está participando, eles verificam tudo, ou seja, não tem como eles não saberem o que a empresa estava fazendo, quais os problemas da empresa, era visível, tá? Então deixe de ser ingênuo em achar que tipo, eles se enganaram, por isso que vou fazer outro leilão. Provavelmente eles acharam que a mídia não ia falar nada, que o pessoal não ia perceber, que não ia fazer, né, um grande barulho, mas fez leilão do arroz com polêmica. Ministro pede saída de diretor da Conab, deu muito problema, e a gente falou, esse negócio é muito estranho, tá? Teve uma enchente lá, conseguiram colher praticamente toda a safra, e mesmo assim eles querem importar de lugares que a gente nem sabe onde, tá? Lula sai em defesa de Juscelino Filho, está prestando um bom serviço. Mais uma vez esse ministro enroladíssimo do Lula, que ele não vai tipo se afastar o cara lá. Lula mostra que não aprendeu nada ao desfilar com o ministro indiciado, diz Josias de Souza do UOL, tá? Então você vê o próprio portal de esquerda falando, Lula, pelo amor de Deus. Mas é claramente, o Lula ele defende demais as pessoas que estão ao seu redor, né? Não importa o que o cara faça. O Bolsonaro aparecia, tipo assim, uma mancha, né? No passado do cara já era exonerado. O Lula, como você pode ver, ele mantém muito próximo, e por isso ele faz essa rede tão firme aí de pessoas o defendendo até o fim da vida, né? E o Bolsonaro era sempre muito mal visto, porque ele era muito, vamos dizer assim, queria fazer tudo extremamente certo, e aí não tinha ninguém ao seu lado. Então esse aí é o Brasilzão, entendeu? Quanto mais correto, pior. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Lula esquece o nome de Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro. Essa cara que o Lula tá fazendo aqui, que ele tá conversando lá na entrevista e tal, e aqui, aí ele pergunta, aquele guru do Bolsonaro, qual que é o nome? E olha pro assessor dele. E o assessor dele prontamente responde, Olavo de Carvalho. Você escuta. Se você escuta, ele escutou também, né? Mas aí você vê que o Lula fez uma cara de bravo, porque não era pro assessor falar. Porque ele queria justamente fazer o quê? Vamos dizer assim, falar que não lembra mesmo do nome, né? Aí ele deu uma bronca falsa, André, você que é intelectual não me assessora, você tem que falar, né? Porque ele queria justamente isso. Ele queria fazer uma cena justamente para desmoralizar o Olavo de Carvalho. Tipo, ninguém mais lembra qual que era o nome, né? Sendo que ele tem certeza que ele lembra, tá? O Olavo de Carvalho foi um grande nome, um cara, um intelectual brilhante em diversas áreas. O problema é que a direita também levava o Olavo, por exemplo, assim, como perfeito. Você também não podia criticar. Então o Olavo, por exemplo, teve uma época que ele falava assim, não existe direita, existe Bolsonaro. Ao mesmo tempo que ele falava que queria derrubar o Bolsonaro. E não podia criticar. Ainda tem uma ala muito fiel ao Olavo, que você não pode falar nada contra o Olavo, né? Então é muito complicado. É interessante as pessoas terem um bom senso, reconhecer o brilhantismo do Olavo de Carvalho em algumas áreas, e em algumas outras, por talvez motivos diversos, ele não era tão afiado assim. Sinceramente, ele poderia muito bem levar até o fim essa questão aí do Bolsonaro e manter sem críticas, mas ele resolveu criticar. Aí muita gente vai concordar com o Olavo, que deveria ser criticado mesmo, outros não. Eu já não acho que era viável criticar o único nome que a gente tinha para poder, né, enfrentar o petismo. Mas enfim, de qualquer forma, tanto faz, né? Mas isso aqui, com certeza, o Lula agiu de extrema má fé aí, né? De querer aí fingir que esqueceu o nome do Olavo de Carvalho. Ninguém esquece, na verdade. É aquela coisa, né? Falavam tanto como esquecer, né? Os caras realmente tinham medo, porque o Olavo é um dos primeiros, com certeza aí, se não o primeiro que falou do Foro de São Paulo, né? O presidente
presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o governo vai explorar petróleo na margem equatorial. E nesse caso aí pode, né? Cadê as ONGs? Cadê a questão do meio ambiente? Vai meter a broca lá, ninguém vai falar nada. Cadê a Marina? Vai ficar quietinha, né? E a Folha aqui continua. Lembrando que a Folha não para de bater no Lula, né? Fraude na história e tiro no pé com Petrobras. Lula tenta reescrever história de corrupção nas gestões do PT. Ímpeto intervencionista se volta contra o próprio governo. E o pessoal tá batendo nele. A opinião do Estadão também. O presidente antecipa a eleição de 2026, apresentando-se como o único capaz de impedir que os trogloditas voltem ao poder. Então temos aí tanto Folha quanto Estadão diariamente, agora não tá faltando nem um dia, falando aí sobre o Lula e o quanto ele está errando, tá? Básico, né? Era bom falar que ele ia errar antes de ser eleito, né? Isso só a gente aqui falava, né? O pessoal da direita em peso, né? Lula diz que é barato cuidar do povo pobre e que cuidar de rico é o que custa caro. Então, você imagina assim, então cuidar de rico é caro, sendo que eles geram riquezas para o país. Então quer dizer que o pobre que vive de assistencialismo e Bolsa Família e Bolsa, auxílio para todo lado, esse aí é o mais barato? Que coisa, hein? Não faz o mínimo sentido. Pois é, mas isso aí é o Lula, isso aí é a esquerda. Lula viaja para São Paulo para encontrar FHC, a gente falou aqui, né? Mais uma vez a união dos caras que antigamente demonstravam, né, ser super inimigos, hoje em dia a gente sabe que não são. E o Lula viajando visita novos estados, mas evita onde perdeu para Bolsonaro. Lula evita muitas coisas. Na verdade, boa parte dos políticos brasileiros evitam um monte de coisa no Brasil, porque eles são muito mal vistos, né? Lula critica Bolsonaro por governar a base de fake news, e aqui a gente vai fazer toda a questão do paralelo, como ainda o STF e o Lula estão muito unidos e uníssonos, porque chega o Barroso falando que precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo, né? Só é aquilo, quem diz o que é mentira, o que é verdade. Esse é o grande problema do Brasil. A esquerda vibra, acha tudo muito lindo, muito engraçado, até o momento que por enquanto estão uníssonos. Um dia eu acredito que haverá uma ruptura aí, né? A gente trabalha, né? A gente continua ainda vivo e esperançoso por esse dia. Mas sem regular as redes, o mundo vai desabar em abismo do ódio, diz Barroso. O mundo inteiro ele fala a mesma coisa. E não é só ele, a ONU quer ajudar países a regulamentar as redes sociais, porque tanto a ONU, STF, o Brasil, ninguém quer mais essa internet, que as pessoas estão começando a, vamos dizer assim, a acordar para a vida. Eles vão andando com as próprias pernas, não dependendo dessa grande mídia que vem aí complicando a vida de todo mundo, tá? STF forma maioria para trocar 7 deputados na Câmara. E isso aqui eu quero mostrar para vocês o quanto que é interessante os partidos, porque, por exemplo, aqui você vai ver, ó, deverão perder a cadeira da PL, PDT, MDB, PP, Republicanos e União. Sendo o VPT, né? PSOL, que vai perder a cadeira. E quem vai ganhar? Primeiro aqui, ó, PSOL, temos PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né? Então você vê que há uma troca, nunca um PT, um PSOL perde, e só eles ganham, né? Aí aqui não tem um PT, mas, por exemplo, tem um PSOL que é nada mais que o puxadinho do PT, trabalham juntos, tá? Então você vê, o que mais interessa aqui é o quê? Que o STF tem um poder tão absoluto aí nesse caso, que o pessoal da Câmara do Congresso ainda fala assim, que estão passando, o André Mendonça tenta falar assim, olha, estamos passando um pouco do limite, já passou do limite faz muito tempo, tá? E a opinião do Estadão, espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão. Chegamos às raias do absurdo, até entrever os conjugais de um deputado tornam-se risco às instituições, a questão lá do Lira, né, com o Moraes, o Estadão, isso foi a Folha que acho que foi a mais atingida, mas o Estadão também chegou, estão uníssonos, Folha e Estadão estão muito parecidos nas suas narrativas, tá? Enquanto isso, 4 ministros de Lula irão ao Gilmar Palusa, que a gente comentou, com dinheiro público. Seguranças de ministros do STF também terão viagem custeada pelo Estado. Por enquanto a gente está falando dessas notícias, mas vocês lembram que o STF ele tem todo um projeto para começar a verificar nas redes sociais quem vai falar contra eles, quem não vai falar contra eles, quem é neutro, assim como a China faz. A China lá faz um mapeamento de políticos no mundo, tá? Políticos que podem aí ser amigos da China, políticos que não são amigos da China, políticos que são neutros, ainda dá para negociar, e assim também o STF vai começar a agir nas redes sociais, né? Lógico que todo com a roupagem para lutar contra a disseminação do ódio, do discurso de fake news, né? Cena de assessores puxando cadeiras no STF viraliza na internet, né? O pessoal verificando aí, prestando atenção que os caras até para sentar, o pessoal puxa a cadeira para eles. Acho que só o Moraes não teve um aí assessor, sabe? E o pessoal tá notando isso agora. Mas eu lembro, no Congresso mesmo, deputados, às vezes você tá lá numa CPI da vida, você vê garçom
com a gravatinha borboleta, passando com a água. Eu acho isso a maior vergonha. Levanta e vai pegar só água, pô. 40 pau por mês, um monte de benefício, não levanta nem pra pegar água. Eu acho impressionante como político no Brasil é tratado como rei. Então você vê os caras puxando a cadeira, tudo uma vida sabe? Só falta o bobo da corte no meio. Só no tempo que o povo brasileiro é o grande bobo da corte de toda a situação, né? E Barroso disse ter uma vida dura ainda. Falou que a vida do cara é dura, né? É pior do que a do jornalista da Globo. Enfim, por enquanto a gente vai fazer esse vídeo soltinho até não poder mais, tá? Mas esse é o Brasilzão, tá? Enquanto isso, fazer o quê? A gente fala aqui pras paredes, né? Não tem muito o que fazer. Quem tá aqui já tá acostumado. O Toffoli diz que a STF é legitimado por 100 milhões de votos. Aí a gente vê todos esses absurdos, as coisas que indignam o povo brasileiro. Aí chegou o Toffoli e fala, não, porque os votos do presidente que indicaram, mais os senadores que fizeram todo a sabatina, etc, também vale pela gente e tal. Então faz o seguinte, pede de novo aí uma eleição pra ver se escolhem de novo vocês, se vocês são reeleitos aí, né? Apesar que no Brasil, né? Depois que Lula foi eleito, vai saber o que acontece aqui no Brasil. Aqui, se o Satanás chegar, ele é eleito, porque não tem mais, cara, não tem mais o que discutir, né? Deputado republicano dos Estados Unidos manda carta a Moraes e pede resposta em até 10 dias, tá? É um movimento interessante, eu considero movimentos externos muito mais poderosos do que no Brasil, então um deputado americano acho que vale uns 20 ou 30 deputados brasileiros nessa questão, mas sinceramente não acho que vai dar nenhum tipo de resultado, mas enfim, é alguma tentativa, o pessoal tá fazendo, né? Por enquanto, como eu falo, o STF, o governo ainda está sem problemas. Deve ter uma discussão interna, outra que nem chega aí à luz do dia, né? Então vamos em frente. Enquanto isso, passo para acabar com as Forças Armadas de general sob a Previdência, né? A gente viu toda essa questão de acabar com a Previdência e tal, e aí tem uns militares já mais indignados, porque pode ser que o Lula está querendo acabar aí com os militares. Lula caminha para um vespeiro com revisão na Previdência dos militares, né? E falam de acabar com os militares. Imagina assim, eu fiz uma brincadeira, eu gosto de brincar com as ideias, né? Imagina se o Lula, ele consegue se reeleger em 2026 e com 8 anos aí ele consegue sucatear os militares a um nível que depois é só a Rússia chegar com uma fragata aqui e invadir o Brasil e fazer o que quiser. Imagina, coloca aí umas tropas na Venezuela, em volta do Brasil, invade, o Brasil não tem nada para se defender mesmo, né? Vai ser extremamente fácil. Imagina se o Lula faz uma estratégia dessa, né? Espero que ele não me escute, vai que dá uma ideia, né? A gente acaba sofrendo disso aí. Mas não é possível, né? Enquanto isso, a FAB vai gastar 30 mil em um bacalhau para o gabinete do comandante, né? Comprando 300 quilos. O cara adora o bacalhau, né? Eles nem sabem. Por enquanto, estão tendo uma vida muito tranquila, muito feliz. Alguns amigos do rei vão ter aí muitas mordomias, mas pode ser que as Forças Armadas tenham aí problemas sérios, tá? Inclusive, teve vários canaizinhos de militares, de youtubers, né? Que eram super bolsonaristas. Quando viu que o Bolsonaro tava caindo, que não tinha mais jeito, do nada, os caras começaram até elogiar o Lula nas redes sociais. Tipo assim, é inacreditável a reviravolta. Aí começaram a me atacar. É inacreditável. Justiça condena Lula e Boulos e impõe multas por propaganda antecipada. Lembra desse caso aqui? Pois é. Teve aí a multa 20 mil pro Lula e 15 mil pro Boulos, né? Um dinheiro aí que quando a gente fala de bilhões, ou vai saber a riqueza desses caras, isso aqui não é nada, né? Se você imaginar que se fosse o Bolsonaro estaria inelegível, isso aqui é menos ainda do que você imagina. Mas é isso. A esquerda tem possibilidade de fazer praticamente tudo. Até mesmo brigar com Campos Neto. Lula diz que Campos Neto é adversário político e ideológico e que está chegando o momento de trocá-lo. Então aí tá o Campos Neto tentando segurar a questão de inflação no Brasil. Ele é um cara reconhecido mundialmente por fazer, vamos dizer, acertar o que faz, mas é aquilo, cara. O Brasil, ele tem uma complicação muito grande na questão econômica e por isso o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo após a decisão do BC. Sabe o segundo? Sabe qual é outro país que tem um juros maior do que o Brasil? Pois é, a Rússia. Então, o Brasil apenas atrás da Rússia, que sofre sanções absurdas pelo mundo. O Brasil é tão ruim que mesmo sem guerra, sem sanções, consegue ficar, né, na segunda posição de pior país do mundo em questão de juros, tá? E lembrando, Rússia comunista, tá? Pode alguém assim, vamos dizer, negar aí, né? Mas o Brasil é ou não é comunista? Falta o que para vocês acreditarem que o Brasil é comunista? Câmara e Senado liberam parlamentares de trabalho em Brasília em festa, né? De festas juninas e tal. Você imagina, né? Férias, recesso, semana de 4 dias, ainda vão ficar de folga nas festas juninas. E aí vai a pergunta, quem paga essa conta? Claro que é a gente.
Sem esquecer dos garçonzinhos de gravatinha borboleta entregando água pros caras, né? Valdemar tenta tirar Pablo Marçal da eleição de São Paulo e sinaliza apoiá-lo ao Senado. Como o Marçal chegou com bastante, vamos dizer, sede aí ao pote, então o pessoal tá começando a tentar negociar com ele para deixar o Nunes um pouco mais aí de folga, tirar aí todos esses votos, aí, esses 10% que o Marçal tá abocanhando, porque se continuar com essa divisão, 10% Marçal, 10% Nunes, Boulos ganha. E a esquerda tem o São Paulo. Simples assim, né? Uma previsão simples, tá? Então o pessoal gosta dessa briga aí da direita. Não, eu quero esse nome, não coloca. Meu, eu vejo a direita o seguinte: tem um PSDBista raiz, tem um PSDBista falso, que todo mundo acredita que o cara é direita, mas o cara é do PSDB há muitos anos. Tem um cara que é do MBL. Enfim, tem mais de um do MBL na corrida aí. E o pessoal achando que existe uma direita. E não existe a direita faz bastante tempo. Em 2017 tinha alguns nomes, 2018. Agora, gente, o establishment que venceu, ele não vai permitir nem que partido de real de direita exista. Então, você tem isso aí. Então, você pode ter, vamos dizer assim, Boulos na prefeitura ou um cara mais ou menos na prefeitura. Então, é aquilo. Vocês decidem. Eu, sinceramente, já não tô com muita esperança, tá? Caso de AVC, infarto, aumento no clima frio, veja como se prevenir. Isso aqui é muito engraçado. Quando era o calor, dava AVC, infarto, etc. Chegou o frio, dá AVC, infarto, né? Se tiver o clima ameno pode ser, né? O que acontece, né? Tem gente que ainda não acordou pra vida. E eu não tenho mais como acordar quem está dormindo, porque já se foi o tempo, né? Filmes nacionais vendem só 5% dos ingressos e preocupam os cinemas. Por que será? Né? Por que será? Como diz aqui meu amigo, não vou nem ler. Mas é mais ou menos isso. Esses dias eu tava aí, né? Assistindo o YouTube, aí apareceu propaganda no Netflix, sei lá o que é, passando um filme brasileiro. O cara, vocês devem ter visto aí, deve aparecer pra vocês, né? Não, eu vou para a luta armada. Aí chegou o ator e fala assim: não, você vai enfrentar os militares, eles têm poder. Então era um filme romantizando sempre os revolucionários contra a ditadura, essas porcarias, militante o tempo inteiro, né? E agora que o Lula vem, né, injetar esse grana absurda, por isso que você vai estar vendo propaganda de filme brasileiro aí, vai começar a aparecer vários filmes dizendo Lula 2, o Neto do Brasil, sei lá o que, tipo, vai aparecer um monte de coisa nova pra tentar aí mostrar que a esquerda é a coisa mais linda do mundo. E aí ninguém quer ir assistir, o pessoal fala: nossa, falta impulsionamento. Se fosse bom, não precisava, né, ficar fazendo propaganda, tá? Se fosse bom, as pessoas assistiriam facilmente, tá? Enfim, eu não assisto, sei lá, faz muito tempo que eu assisto coisa moderna. É difícil eu gostar de alguma coisa que aparece no cinema, até mundialmente, né, com tanta dilacração. Mas enfim, após acordo entre Putin e Kim Jong-un, Coreia do Sul convoca o embaixador russo para conversar, né? E aí, o que tá acontecendo? Não vai adiantar nada, pode chamar quem vocês quiserem, os caras já estão, há muito tempo unidos. É toda aquela questão, assim, de demonstrar que estão reagindo, né? Japonesas que não querem ter filhos processam o governo por regras que dificultam a esterilização feminina. Eles dificultam, tá? Não tá proibindo, tá colocando mais caro, é caro mesmo. E elas estão indignadas, e o pessoal, né, lá em todos os lugares, por toda a história, os homens, os governantes buscam controlar o corpo das mulheres, autodeterminação sobre o meu corpo, a direita, não sei o que, as mulheres em peso, todas. Eu vi um cara comentando mais ou menos. É o seguinte, tá? Japonesas pode ficar muito bravinhas aí, só que daqui a um tempo, quando não tiver mais jovens para trabalhar e sustentar o país, não vai ter dinheiro nem para previdência. Elas vão viver num país que hoje em dia é muito confortável, primeiro mundo, são pessoas educadas, um povo maravilhoso. Mas nenhum país sobrevive sem estrutura. E vai faltar dinheiro para a Força Armada, vai faltar dinheiro para tudo. E se um dia faltar dinheiro para tudo, eles vão viver uma vida muito precária, provavelmente vai ser um país muito fácil de invadir. A China vai lá e entra no Japão. E essas mulheres vão ver o que é realmente o grande inferno de uma guerra. Enfim, mas vai falar isso aí? A gente é louco, né? A gente é louco. Bom, vamos lá. 3 pessoas estão desaparecidas por enchentes na Suíça. Isso acontece no mundo todo, essa questão aí tá muito estranha. Chuvas extremas em todos os lados. Alguma coisa realmente está acontecendo, tá? Eu, sinceramente, não sei, ou já conversamos sobre isso. Tem vídeo exclusivo, falando em vídeo exclusivo, não esqueça do novo vídeo que saiu aí. Lembre-se de ajudar o canal. É a forma que a gente tem aí de poder sobreviver. E a sua ajuda é essencial. Tanto comprando no link da Amazon, tanto fazendo Pix, tanto fazendo aí, né, toda a questão de membros e Patreon. Você ajuda muito o canal.
não deixe de ajudar o canal, porque é aquilo, quanto mais profissional é o canal, quanto mais notícias, quanto mais informação, quanto uma análise mais precisa, menos é o público, porque se eu falasse aqui de celebridades, né, e fofoquinhas, eu estaria com milhões de seguidores. Então lembre-se de dar valor ao que é bom, tá certo? E a nossa comunidade é fantástica. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.